Boa tarde, ouvintes da Rádio 3 Rios, a rádio da família, 1150 kHz, há mais de 70 anos servindo a comunidade triense. Obrigada ao Boy, ao Márcio, a toda a equipe da Rádio 3 Rios, sempre nos acolhendo com carinho. Agradeço a Deus pela oportunidade bendita de poder estar aqui, divulgando a doutrina dos Espíritos, que tanto consola, auxilia e nos ensina a trilhar o melhor caminho, este trazido por Jesus na forma de seu Evangelho, e cujas palavras ecoam há mais de 2000 anos, e sempre atual, nos mostrando um caminho o qual nos levará ao aperfeiçoamento de nosso espírito, tornando-nos melhores a cada dia de nossas vidas. Deus abençoe a todos com a luz do entendimento, para que cada nova lição aprendida possa nos melhorar hoje, amanhã e sempre. Meu nome é Nádia e represento neste momento a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Por falar nisso, uma boa tarde para os nossos amigos lá da Seja. E para quem não nos conhece, nosso endereço é Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, Vila Isabel, próximo aos prédios do Vila Nova. Venha nos visitar e conheça os trabalhos que desenvolvemos em nossa casa. Então, hoje, em razão da época que estamos, do momento de lembrarmos o aniversariante mais importante deste mês e deste mundo, deste milênio, que é o nosso amado irmão Jesus. Lembrar-nos de que ele veio até nós e muitos, a maioria de nós, o ignoramos. Mas a sua mensagem, o seu Evangelho, reverbera há mais de 2000 anos na Terra. Então hoje eu vou falar sobre o capítulo 17, que tem o título de Sedes Perfeito. Este capítulo se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem quiser se aprofundar, e ele consta de vários itens. Falarei sobre os dois, caracteres da perfeição e o homem de bem. Começa o capítulo com Mateus 5, 44, 46 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, e orai pelo que vos persegue e calunia. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não o fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus nos deixa essa mensagem nesse primeiro capítulo. São coisas que até hoje, para nós, são difíceis de entender. Muitos já estão caminhando, mas outros ainda persistem. Como amai vossos inimigos, fazer o bem a quem vos odeia,
e orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Imagine, é algo que não é, que é difícil, mas não é impossível. À medida que avançamos, que entendemos, que começamos a compreender a nós mesmos, nós podemos entender o que Ele queria nos dizer. Porque, na realidade, nós estamos aqui apenas de passagem. E para que nós estamos aqui? Para aprendermos, para melhorarmos, para aprendermos um pouquinho a cada dia. Porque Deus é tão perfeito, Ele ama todos nós de uma forma incondicional. Não importa quem nós sejamos, Ele nos ama da mesma forma. Somente que para nós ainda que estamos ainda em processo de aperfeiçoamento, fica muito difícil para nós entendermos essas questões. Como amar o nosso inimigo? Como fazer o bem a quem nos odeia? Como orar pelos que nos caluniam e nos difamam? Então, assim, são mensagens que, se naquela época eram difíceis de ser digeridas, ainda hoje são difíceis, mas não são impossíveis. Nós temos que buscar sempre o entendimento, porque a gente tem que olhar sempre para nós e pensar que nós somos imperfeitos também, que nós estamos sempre nos atrapalhando, agindo de forma impensada. Então, às vezes a gente magoa as pessoas e nem percebe. E aquela pessoa magoada, ela se torna um nosso inimigo. E a gente muitas vezes não percebe, porque a gente não se desculpa, a gente não se lembra de analisar aquela situação. Poxa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado dessa forma, eu deveria ter sido mais humano, mais amoroso, menos incisivo nas minhas palavras ou nos meus atos, para que eu possa lembrar disso e sentar com a pessoa que eu magoei, muitas vezes impensadamente, muitas vezes inconscientemente, e falar: poxa, amigo ou irmão, você me perdoa, eu fui rude com você, eu não pensei, só pensei naquele momento, não lembrei de mais nada. É como se uma nuvem me bloqueasse, eu não entendi o que você disse. Você pode me perdoar? Jesus não disse que a gente deveria buscar o perdão dos nossos inimigos enquanto ainda caminhamos com eles na terra? Exatamente, isso a gente deve fazer sempre. Sempre a gente fazer essa avaliação, essa autoavaliação e tentar recuperar esse irmão ou irmã ou amigo ou quem quer que seja que a gente magoou impensadamente. Difícil, mas não impossível. Foi isso que Jesus disse, e esse capítulo é baseado nesses temas, que são os principais ensinamentos que estão incluídos nesse tema. Esse tema, ele busca, é a busca do homem pela perfeição moral. E quem vai nos guiar nesses caminhos? Os ensinamentos de Jesus
e no caso da doutrina espírita, a instrução dos espíritos. Então começamos nos principais temas e ensinamentos. Amai os vossos inimigos. Aí já falei sobre a exortação de Jesus, que é para amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Essa é a maneira de mostrar esse caminho para que nos tornemos filhos do Pai que está nos céus, que faz o sol nascer sobre bons e maus, não importam quem sejam, são todos seus filhos. Também discute as características da perfeição. O que realmente significa ser perfeito? A perfeição é um esforço contínuo de evolução moral, não uma condição estática, porque realmente a vida é movimento. Então a evolução é movimento e a evolução moral também. Não é uma condição estática, a gente tem que evoluir. Nós estamos aqui em aprendizagem, então nós somos imperfeitos, então nós temos que tirar lições e proveitos do tempo que passamos aqui e das coisas que realizamos aqui. Sempre lembrando de tirar lições que sejam proveitosas para a nossa vida futura, que é a vida do Espírito, porque nós estamos aqui apenas de passagem, nós não somos daqui. A nossa vida, a maior parte da nossa vida eterna, nós passamos na espiritualidade. E na terceira, ele descreve o homem de bem, que é como deve ser, quais são as qualidades do verdadeiro homem de bem, que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua pureza. Ele faz o bem pelo bem, perdoa, é benevolente para com todos e sacrifica seus interesses pela justiça. Um outro ponto, a virtude e o orgulho. E principalmente nos alerta contra a virtude ostentada, ou seja, aquela que muitas vezes esconde o orgulho e o amor próprio. As pessoas são aqueles verdadeiros lobos em pele de cordeiro, aquelas pessoas que ostentam algo que elas não possuem ainda, vão possuir um dia, porque todos nós buscamos isso e um dia, de qualquer maneira, nós alcançaremos isso, porque a lei do progresso ela é inevitável. Nós não vamos ficar estáticos a vida inteira, não vamos ficar estacionados. Tudo que a gente aprende aqui, a gente leva para outra vida e depois retorna para ver se os aprendizados foram concluídos realmente. A verdadeira virtude é modesta e não busca elogios. Pela humildade, a humanidade se redimirá. Então será pela humildade que a humanidade elevará a terra do estágio de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o bem sempre sobrepujará o mal. Hoje nós vivemos um momento em que o mal sobrepõe-se ao bem, mas existe muito bem, muitas pessoas fazendo bem. Quantas pessoas já modificaram, quantas coisas já foram modificadas. Nós ainda achamos que está tudo um caos, mas na verdade, quando nós estamos em plena transição, que não será uma transição física, será uma transição
de mudança de vibração. A Terra vai vibrar de uma forma diferente e muitos não poderão ficar aqui por não estarem compatíveis com a vibração da nova Terra que vai surgir. Uma Terra onde o bem prevalecerá em relação ao mal. O dever. Define o dever como resumo prático de todas as especulações morais, uma bravura da alma que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo mais do que a si mesmo. O cumprimento do dever confere vigor à alma. Quando nós conseguirmos amar ao próximo mais do que a nós mesmos, e o próximo também amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, tudo vai dar certo, porque nós seremos um mundo de regeneração, um mundo onde esse mal que a gente vê hoje, ele não existirá mais. Então não existirão doenças, será um mundo extremamente melhor, uma vibração muito superior ao mundo que nós vivemos hoje, pois o bem que será superior, que será o que vai estar em evidência e não o mal. Haverá o mal, mas muito pouco, ele não terá expressão nenhuma e será sempre suplantado pelo bem. E o homem no mundo? Como será isso? Os espíritos protetores instruem que para buscar a perfeição, olha bem, não é necessário isolar-se do mundo, levar uma vida mística, porque é no contato com os semelhantes e nas lutas diárias que nós conseguimos vencer. Conseguimos vencer a nós mesmos, porque é no contato com os semelhantes, nas lutas diárias, que se encontra a oportunidade de praticar a caridade e aperfeiçoar-se. Aquele que se isola priva-se do meio mais poderoso do progresso, tornando-se egoísta, porque é no contato com os outros que nós vamos aprendendo, porque nós refletimos o que nós somos nos outros. Muitas das vezes a gente briga em função disso, porque a gente vê no outro aquilo que a gente é de fato e a gente não quer aceitar. O nosso orgulho, ele nos impede de aceitar e por isso brigamos. Então, se nós entendermos isso, que não adianta, nós não precisamos, nós temos que viver o mundo, porque nós somos matéria também. Nós somos espírito, nós estamos em busca da nossa parte espiritual, mas também somos matéria. Nós precisamos de ter coisas materiais, mas não precisamos apegar-nos a elas por demais. Endeusar essas coisas materiais, esse mundo material, nós precisamos dele. Somos matéria. Por isso não devemos nos isolar desse mundo. A gente tem que viver esse mundo, mas não nos tornarmos parte dele, como se ele fosse a parte mais importante da nossa vida. Nós devemos pensar sempre que nós temos uma vida espiritual. Nós somos espíritos em busca da perfeição. Então, não devemos nos apegar à matéria, porque sabemos que ela é passageira. Esse corpo que nós estamos é apenas uma veste que vai se deteriorar, porque a vida material é cíclica e algum dia o nosso espírito precisará abandoná-lo, porque ele já não mais vai suportar a vida física. E aí nós iremos
passar um tempo na eternidade para voltarmos de novo e aprendermos a cada dia um pouquinho. Por isso não devemos nos desesperar, devemos sempre ter fé que existe um futuro, porque nós somos imortais, a morte realmente não existe, somos imortais. No outro item, a caridade absoluta. A perfeição está na prática da caridade absoluta, que abrange todas as posições sociais. Nenhuma ação deve ser feita sem a lembrança de Deus, para purificar e santificar. Ou seja, devemos agradecer a Deus por tudo, porque é Ele que nos dá a vida, Ele que nos deu a vida, é Ele que nos protege. E devemos sempre nos lembrar que tudo que estamos vivendo foi feito por Ele que nos deu. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele não quer que a gente sofra, mas nós buscamos o sofrimento. A gente tem que lembrar disso, porque Ele nos deu uma coisa que se chama livre-arbítrio. Então, muitas das vezes, nós seguimos o caminho que achamos certo, e não era aquele caminho que a gente deveria de seguir. E aí alguns brigam com Deus. Poxa, eu fiz tudo certo e eu não merecia isso. A questão não é merecimento. A questão é que muitas das vezes você precisava de passar por certas coisas. E você caminhou para passar por esses momentos, porque você usou o seu livre-arbítrio. Então, Ele quer que a gente faça o bem pelo bem. Não é para mostrar para os outros que somos perfeitos, que somos melhores. É para que a gente entenda que o bem é algo que tem que ser feito. É o que a gente precisa de fazer, independente de ser politicamente correto, de mostrar para os outros que somos assim. Nós não devemos usar isso para a gente nos engrandecer, porque não é isso. A gente tem que fazer o bem porque a gente quer fazer o bem, a gente sente que é o certo fazer o bem. Não é porque alguém nos disse, ou porque a gente, não, eu vou fazer porque as pessoas vão gostar de mim, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão ver que eu sou muito bom, muito maravilhoso. Não é isso. A gente tem que fazer o bem pelo bem, simplesmente porque é o que deve ser feito. É a lei do dever. E lembrarmos sempre de agradecer a Deus por todas as bênçãos e graças recebidas, mesmo que às vezes a gente ache que Deus não está correto, mas Ele está. Um dia, quando tivermos maturidade suficiente, nós vamos entender por quê. Porque tivemos que passar por isso, por que nos aconteceu, mas isso é para frente, para quando tivermos vencido as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E aí, para finalizar essa parte, esse capítulo enfatiza que a transformação moral é o caminho para a felicidade futura e a aproximação de Deus, combatendo as imperfeições, que são as que a gente fala sempre: orgulho e egoísmo. Quero falar que nós temos 2 dias de reuniões públicas, que são as segundas e as quintas. Na segunda são palestras com palestrantes diversos.
Na quinta a gente estuda o Livro dos Espíritos, faz um estudo sobre ele. E temos também o atendimento fraterno, que é aquela conversa que às vezes você não consegue ter com ninguém, mas temos 6 atendentes. É só marcar, ir lá na nossa página no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e pedir para fazer um atendimento fraterno, que as pessoas te darão todas as informações que você precisa. Nós também fazemos um bazar de caridade que funciona ali em frente ao Ponto Frio, ali próximo à Livraria Espírita. A gente faz a cada 1 mês e meio, 2 meses, a gente faz um bazar. Então a gente recebe doações de roupas usadas em bom estado. Também fazemos um trabalho com as mães, dando auxílio com cesta básica. No final do ano a gente faz uma festa para as crianças, distribuindo as cestas de Natal para as crianças, com brinquedos, presentes. Cesta básica mensalmente para as mães. No final do ano também a gente dá alguma coisa para elas diferente. A gente recebe doações e para que elas tenham uma boa ceia de Natal. A gente são esses trabalhos que a gente faz, além de doarmos o ano inteiro enxovais de bebê para as mães carentes. Elas vão lá, fazem o cadastro, nos dias da reunião pública, fazem o cadastro, e quando estiver próximo o nascimento do bebê, a gente monta um enxovalzinho e elas buscam, quando elas estão em condições ou quando não tem, a família não está, às vezes ela está passando muito mal, não consegue ir até lá. Alguém da família com a documentação vai até lá para pegar o enxovalzinho. E a gente recebe também doação de roupas de bebê que estejam em bom estado, que a gente coloca nos enxovaizinhos também, porque criança perde roupa muito rápido. Então a gente recebe, está em boas condições, a gente recebe essas doações. E no dia 29 de abril a gente faz um evento que se chama Chá de Bebê da Mãe Ritinha, que a Mãe Ritinha era uma parteira que existia aqui no início do século, e ela trabalhava na maternidade Walter Frank, e ela fazia esse enxovalzinho, ela dava o enxovalzinho da mãe carente. Então a gente, no dia 29, que seria o aniversário dela, a gente faz essa festa, né? Faz essa confraternização, e as pessoas que vão participar levam uma peça de enxoval para a gente colocar no enxovalzinho do bebê. E graças a Deus a gente tem tido bastante adesão, as pessoas levam fraldas, levam uma porção de coisas para a gente colocar no enxoval dos nossos bebezinhos. Então, meus amigos, há uma outra coisa que eu me esqueci de falar. Todo domingo a gente faz, às 9h30 da manhã, a gente faz a evangelização das crianças. Nós temos 3 ciclos, temos 3 salinhas. E nós evangelizamos essas crianças dentro da doutrina espírita, seguindo o Evangelho de Jesus, naturalmente. E também há uma palestra para as mães, também sendo evangelizadas segundo os ensinamentos de Jesus. E no final da atividade, a gente oferece um almoço todo mês para elas. Todo domingo existe um almoço para as mães e para as crianças. Então, quem quiser aparecer para ver como que funciona, sinta-se à vontade. Nós estamos lá, é só chegar às 9h30. Quem quiser ir para ajudar, ir para a cozinha, picar um legume,
lavar um pezinho de alface, ajudar a servir um suco, ajudar a servir as crianças, ajudar a estar na salinha vendo como que funciona. É só falar, quiser doar um pouquinho do seu tempo, nós estamos lá, certo? Então eu quero agradecer e voltar para o nosso capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as pegadas do nosso mestre, que é o aniversariante principal desse mês, lembrando sempre. Então, nesse capítulo, que se intitula Seres Perfeito, nesse item O Homem de Bem, é uma descrição detalhada das qualidades morais que caracterizam alguém que atingiu um grau significativo de progresso espiritual e busca a perfeição. É um retrato que serve como um modelo ou ideal para ser alcançado pelos espíritas e por qualquer pessoa que deseje viver de acordo com a lei de amor e caridade. Então, quais são as principais características do homem de bem? Começamos com prática da lei de justiça, amor e caridade. Sua base moral é a pureza dos ensinamentos de Jesus, aplicada em todos os seus atos e pensamentos. Ele não apenas conhece a lei moral, mas a vive integralmente. Ou seja, seguindo os ensinamentos de Jesus, aplicando esses ensinamentos aos nossos atos, aos nossos pensamentos, mantendo a nossa mente limpa, mantendo o nosso coração limpo, conhecendo a lei moral e vivendo ela de forma integral. Isso, gente, é um caminho, é a nossa busca pela perfeição. Se nós atingirmos, nós seremos perfeitos, como Deus, como Cristo colocou, como está nesse capítulo, seres perfeitos. Mas isso é um processo. Nós não vamos adquirir todas essas qualidades de uma hora para outra. Nem Deus quer que a gente corra tanto. Apenas Ele quer que a gente caminhe pelos caminhos retos que levam até Ele. Alguns demoram menos, outros demoram um pouco mais, mas ao final da jornada, todos nós chegaremos lá. O segundo, fé em Deus e na imortalidade. É aquele que tem a fé inabalável em Deus, em sua bondade e justiça, a crença na imortalidade da alma e no futuro é o que direciona suas ações no presente. Então, é o que nós devemos ter, uma fé que não se abale facilmente, saber que Deus é bondade, justiça e amor. É acreditar que a morte não existe, que nós somos imortais, o nosso espírito é imortal, o nosso corpo é mortal, o nosso corpo é cíclico, é perecível, é matéria, ele vai desintegrar. Mas sabemos que existe uma parte de nós, a nossa consciência, nosso espírito, que é imortal, porque é energia, é o espírito que Deus criou, simples e ignorante, para que nós tivéssemos uma trajetória ao longo dos séculos para aprendermos cada dia um pouquinho
e melhorarmos. Para um dia, como diz na canção, um dia todos nós seremos anjos. A crença na imortalidade da alma e no futuro é o que direciona suas ações no presente, ou seja, a gente vive o presente baseados na crença da imortalidade da alma e no futuro, porque nós sabemos que nós não vamos morrer. Essa morte é só do corpo, não é do espírito. O espírito é imortal. Um outro assunto. Benevolência e caridade universal. A benevolência para com todos é uma marca registrada. Por quê? Porque nós não podemos julgar os outros, porque nós somos imperfeitos tanto quanto qualquer um que esteja nesse mundo, que esteja caminhando conosco nessa jornada. Tudo que está na Terra, tudo, desde os minerais até nós, os homens, estamos em processo de evolução. Todos, tudo que está aqui. Por isso que Joana fala que é do átomo ao anjo. Num dos seus livros ela fala do átomo ao anjo. É a nossa jornada, é a jornada que a gente cumpre desde que fomos criados, desde que começamos, que Deus criou aquela mônada de energia e que ela foi se modificando, passando por várias etapas até chegar ao mundo aminal. Então nós já passamos por todas essas etapas até um dia chegarmos ao anjo, ou seja, até um dia, como está no capítulo, sermos perfeitos. E, no caso, o homem de bem busca isso, ter como marca registrada a benevolência para com todos. Ele é caridoso em ações, palavras e pensamentos. Olha bem, não é só em ações, é palavras e pensamentos. E não julga precipitadamente os outros, nem nutre malícia. Ou seja, não desconfia, não joga, não faz falsas, esqueci a palavra, desculpa. Não nutre malícia. Ou seja, ele não julga as pessoas. Ah, fez isso. Ah, porque era assim, era assado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. Ele apenas sabe que nós todos somos imperfeitos. Se o irmão cometeu um erro, ele tem direito a se redimir desse erro, como todos nós. Quantos erros a gente comete todos os dias da nossa vida? Quantos erros nós já cometemos que hoje não cometemos mais? Quantas coisas nós já nos modificamos? Como que a experiência na vida, no contato com os outros, nos trouxe diferença, nos trouxe amadurecimento, sabedoria. E hoje nós somos diferentes. Alguns ainda não conseguiram, mas muitos de nós já chegaram nesse patamar de ser diferenciado. Então, é isso. Ele é caridoso em suas ações, palavras e pensamentos e não julga precipitadamente os outros, nem nutre malícia. A caridade absoluta. A perfeição está na prática da caridade absoluta, que abrange todas as posições sociais. Nenhuma ação deve ser feita sem a lembrança de Deus para purificar e santificar.
dando continuidade aqui, lembrando, né? Desapego e sacrifício. O homem de bem sacrifica seus próprios interesses e até mesmo sua vida, se necessário, para fazer o bem e garantir a justiça. Ele não é egoísta. Por que ele sacrifica até a sua vida? Porque ele sabe que ele é imortal. Ele não vai morrer. Apenas o corpo físico. Então, se for necessário, quantas pessoas se colocam em perigo para salvar uma outra pessoa? Um filho, ou alguma outra, ou até qualquer pessoa, qualquer amigo, animal. A pessoa às vezes se joga para ajudar e às vezes perde a vida, mas não é sempre. Porque sempre que a gente faz um ato de coragem, de bravura, de amor, Deus está nos auxiliando com seus mensageiros, eles estão lá. E se não for daquela vez que a gente tiver que ir, porque às vezes a gente precisa de ir, né? Às vezes a gente está aqui só para completar um tempo. Então, às vezes num ato de salvar, de tentar salvar alguém ou alguma coisa, a gente parte. Mas porque estava programado, já estava e aconteceria de qualquer forma. Então, porque às vezes chegou o nosso tempo, porque nós estamos aqui, mas a gente não sabe qual será o nosso. A gente sabe que um dia nós partiremos, não sabemos a hora. A gente chega, vai vivendo e não sabemos a hora. A gente sabe que essa hora da partida ela existe. Muitos até não aceitam bem, mas é só uma partida, é como se fosse uma viagem. Você veio, chegou, cumpriu a sua jornada e você tem que partir. E aí, as pessoas que não são egoístas, elas fazem alguma coisa para garantir o bem, para garantir a justiça, para a proteção dos outros. E porque não é egoísta, já está vai superando o egoísmo. Isso aqui, essas coisas que eu estou falando, são metas. São metas, não são coisas que a gente consegue de uma hora para outra. A gente vai fazendo aos pouquinhos. A gente vem numa encarnação, faz um pouco, volta, faz mais um pouco, para a gente ir atingindo a perfeição. Porque o tempo na espiritualidade é diferente do nosso. Às vezes aqui a gente acha que levou muito tempo. E às vezes lá passa-se rápido, como se fosse um flash. A humildade e a modéstia. Olha, ele possui a virtude da humildade. Poxa, possuir a virtude da humildade, olha, é muito difícil, tá? Não é impossível, mas é difícil, porque as pessoas muitos querem holofotes. Eu sou melhor, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, sabe? Então tem humildade. Muitos não têm humildade nenhuma, se acham superiores. Às vezes porque tem bens materiais que pode sumir a qualquer hora. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E muitas das vezes essas coisas chegam um tempo que elas não têm o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Então, o que adianta a gente ser tão orgulhoso, tão egoísta, se sentir tão melhor do que os outros, se nós estamos todos no mesmo barco? E, esse que tem a virtude da humildade, que é uma virtude
que ainda para nós está um pouco difícil de alcançar, mas lógico que nós vamos alcançar. Longe de se vangloriar de suas qualidades ou de sua superioridade moral, ele a esconde modestamente, reconhecendo que a verdadeira virtude não precisa de holofotes. Certo? O perdão incondicional. Perdoa as ofensas e as calúnias. Olha, o perdão é algo que para muitas pessoas é muito difícil. Perdoar as ofensas e as calúnias agindo com a máxima indulgência para com as imperfeições alheias e lembrar-se sempre da máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros. Porque se nós amarmos uns aos outros, nós não teremos essa coisa de nos ofender, de nos sentir caluniados, porque todo mundo vai saber que é imperfeito e que faz as coisas erradas também. Então você não pode julgar o outro. Por isso que Jesus disse: amai-vos uns aos outros e instruí-vos, porque a gente tem que buscar conhecimento. O conhecimento é uma chave que vai nos ajudar a atingir esses itens do homem de bem. Compromisso com o dever. O dever é sua prioridade. Ele cumpre suas obrigações sem esperar recompensa na terra, agindo pelo amor ao bem. Pelo fazer o bem, pelo bem, não é porque você é melhor ou porque você está impelido a fazer o bem. Não, você tem que sentir isso dentro do seu coração, que é o certo a fazer. Então, para finalizar, Allan Kardec nos diz o seguinte: que o homem de bem é aquele que já percorreu um longo caminho na senda do progresso e que tudo nele respira caridade e amor a Deus. Ele não teme a morte, pois tem a certeza no futuro. Então, esse capítulo nos oferece um guia prático de autoavaliação. Ele nos convida a refletir sobre o quanto de nossas próprias atitudes se assemelham a esse ideal e onde ainda precisamos trabalhar para superar nossas imperfeições, especialmente aquelas duas que a gente conhece, que a gente fala sempre: o orgulho e o egoísmo. Muitas coisas nós deixamos de fazer pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Então, meus amigos e irmãos, era isso que eu queria falar para vocês. Quero agradecer a atenção, desejo a todos uma boa tarde. Desejo aos aniversariantes do dia que tenham no mês, que sejam muito felizes, que sejam muito abençoados, que procurem sempre buscar o Evangelho de Jesus. Na dúvida, vai lá, lê um pouco, procura se instruir, procura fazer o bem, vai diminuindo o orgulho, o egoísmo, para que um dia sejamos perfeitos, como Deus deseja que a gente seja. Uma boa tarde, uma boa semana e um bom Natal, porque eu não retorno antes do Natal. Que assim seja, graças a Deus.